Boa tarde a todos e todas, educadores e gestores mineiros. É com grande satisfação que damos início ao terceiro webinário do nosso ciclo formativo para a implementação do novo ensino médio. Sou Mônica Couto, diretora do ensino médio na Secretaria de Estado de Educação, e em parceria com a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores e com o Instituto Iungo, a gente vem construindo, então, a nossa compreensão acerca dos desafios e das potencialidades de implementação do novo ensino médio. Então, hoje, a gente vai aprofundar um pouco mais nessa discussão. Hoje falaremos das nossas escolas, das nossas juventudes e dos seus projetos de vida. Projetos de vida que aparecem compondo competências gerais da base do currículo referência de Minas Gerais, mas que na nossa matriz aparece também como um componente dos nossos itinerários formativos. Então, eu convido a Juliana Leonel para conduzir conosco essa importante discussão sobre esse tema, componente, competência. É com você, Ju. Ei, boa tarde, todas e todas. É um prazer imenso aqui compartilhar, então, mais um momento formativo com vocês, né? Então, como a Mônica já adiantou, né, estamos no terceiro webinário, em parceria, né, com a Secretaria. Então, é um terceiro webinário do programa Nosso Ensino Médio, em parceria com a Secretaria de Educação de Minas Gerais. E hoje eu vou conduzir o encontro acompanhada da formadora do Instituto Iungo, a Helena Schmid. Ela vai compor aqui conosco em alguns momentos do encontro, e eu também vou contar com o apoio nos bastidores da formadora Leia Camargo, né? Hoje ela vai ficar aí mais no backstage da formação, mas em outros momentos vocês vão poder trocar um pouquinho mais com ela. E desde já eu queria também agradecer aí o apoio luxuoso, né, do nosso tradutor, o Hermes Araújo. A gente também vai contar com o apoio do Gilberto Justino, que vai revezar com ele aí ao longo do encontro. E como apoio técnico, a gente também tem o Thales, que é um técnico do Instituto Iungo, que está nos apoiando aí nessa transmissão, tá? Bom, hoje a nossa proposta é refletir sobre as juventudes, os seus projetos de vida. Então, vou pedir que vocês exibam o slide 2, para que a gente possa acompanhar e relembrar esse percurso que a gente começou em julho desse ano. Então, a gente fez o primeiro webinário em julho, o segundo webinário a gente fez em 5 de agosto, e hoje a gente está no terceiro webinário, e na próxima quinta-feira a gente tem o webinário 4, onde a gente vai tratar de itinerários formativos, e vamos também fazer um diálogo bem interessante sobre eletivas. Então, estamos aí na metade, entrando na metade do nosso percurso. Temos ainda mais 4 webinários previstos até outubro. Nesse percurso aí, nesse itinerário que a gente construiu, que a gente está chamando de ciclo formativo 1. Pode passar o próximo slide. É importante também, né, a gente relembrar que no webinário 2, a Renata fez um convite para que vocês vivenciassem a trilha de aprendizagem, a Escola do Ensino Médio, os jovens e seus projetos de vida. Essa trilha, ela é a trilha do componente da Formação Geral Básica 3, que está na plataforma do programa Nosso Ensino Médio. A Renata comentou com vocês sobre a importância dessa estratégia, dessa metodologia ativa, sala de aula invertida,
E eu queria saber se vocês tiveram a oportunidade de experimentar esse percurso, se vocês chegaram a vivenciar essa trilha de aprendizagem. Então, queria pedir que vocês postassem aí no chat quem fez esse percurso, posta até a hashtag trilhei. Eu não tenho acesso nesse momento ao chat, mas eu vou pedir a Helena Schmid que compartilhe comigo se surgiu aí alguma resposta, se tem alguém que teve essa oportunidade de percorrer aí a trilha do componente da Formação Geral Básica 3. Oi, Ju. Sim, o professor Eliezer aqui disparou as respostas, colocou que trilhou, os professores, professora Marilza, as mensagens estão chegando. Ai, que ótimo. Professora então. Elaine, Luiz Fernando, professora Júlia Miranda também, Luiz Fernando, tá vindo, Patrícia Barbosa. Isso é muito interessante, né? Porque aí a gente consegue fazer esse encontro, vocês conseguem acompanhá-lo de modo mais qualificado e a gente vai aprofundando nessas discussões juntos hoje, tá? Queria pedir que, então, vocês passassem o próximo slide para eu poder compartilhar com vocês. Isso mesmo. Pode passar. Para eu compartilhar com vocês o nosso percurso de hoje, né? A nossa programação, a gente tem 2 blocos. No primeiro bloco, a gente vai fazer uma discussão aí sobre juventudes e a relação dos jovens com a escola. Na verdade, assim, vai ser bem breve, a gente vai trazer mais questões, vamos exercitar bastante a problematização, vamos levantar muito a poeira nesse primeiro momento, para no segundo momento a gente conseguir trabalhar essas questões que a gente vai levantar no primeiro momento e mergulhar a fundo aí numa discussão sobre os projetos de vida. Para esse momento, a gente vai contar aí com um convidado muito, 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 muito especial, que é o professor Marcos Antônio Silva. Ele é um especialista no tema e ele é professor da Rede de Ensino de Minas. Então, a gente vai ter aí como coração do nosso encontro o diálogo com ele e na etapa final a gente está previsto aí avaliar o encontro e fazer um fechamento. Queria pedir a Lé que passasse o slide anterior. Queria fazer um convite para que a gente continuasse utilizando aí o chat de modo qualificado, que vocês trouxessem as questões sempre utilizando essa hashtag Quero Perguntar. Isso facilita muito a gente a localizar as dúvidas, os comentários. A gente tem sempre estudado aí o chat depois dos nossos encontros, então isso facilita bastante, porque a gente tem tentado pautar esses webinários em diálogo com as questões, com os comentários e com as dúvidas que vocês trazem. Então, outro convite é que vocês continuem exercitando aí o registro e ativando o diário de bordo aí dessa nossa jornada. Seria muito importante, principalmente hoje, que nesse primeiro momento a gente vai trazer uma série de questões, que vocês tenham um caderno aí para fazer registro, ou utilizem algum aplicativo, outro dispositivo, né? Essas reflexões, esses insights, essas dúvidas que surgem nesses encontros, elas podem inspirar a prática de vocês e elas podem também ser um material que ajuda a gente a aprender com ele ao longo desse percurso. Leia, se você puder passar 2 slides, exibir o próximo, isso. Só então para a gente deixar aqui bem claro e explícito os objetivos do nosso encontro. De certo modo, a gente já trouxe eles aqui, né? A gente vai explorar os aspectos centrais do componente A Escola do Ensino Médio, Jovens e seus projetos de vida. A ideia é que a gente faça aí uma reflexão sobre as contribuições do novo currículo de Minas Gerais, né? Principalmente em relação ao que ele traz sobre juventudes e projetos de vida,
E a gente vai tentar, como eu disse, dialogando com as dúvidas e comentários que vocês já trouxeram nos encontros anteriores, ok? Então, pode passar. Bom, agora eu queria pedir que vocês aí fizessem uma viagem no tempo e lembrassem do jovem que vocês foram. E olhando para essa tela, a gente tem aí 4 imagens. Com qual delas, né, vocês mais se identificam? Ou melhor, qual delas se conecta mais com o jovem que vocês foram? Então, eu queria pedir que, se vocês entenderem que é a imagem 1, que vocês postem no chat o número 1. Se vocês entenderem que é a 2, postem no chat o número 2. Se for a imagem 3, o número 3. Se for a 4, o número 4. Postem só o número. E vou pedir o auxílio da Helena, mais uma vez, para me contar o que vocês estão aí postando. Trazer as respostas? Oi, Helena. Posso trazer as conseguindo? respostas? Pode. Sim, Está equilibrado. O povo de Minas Gerais é muito estudioso, porque o 3 está ganhando. Apareceram 3 e 2, né? Estudioso, engajado, esportista também, e aí no meio disso aparece o número 1, aparecem os rebeldes de vez em quando. Mas o 3 está bombando, como dizem os jovens. E com qual você mais se identifica, Helena? Então, difícil, né? Acho que, não sei, acho que ao longo desse momento aqui a gente vai problematizar um pouco, né? Essa questão de ter que escolher apenas um número. Então, eu também teria que fazer um remix aqui, né? E eu acho que a ideia é um pouco a gente pensar justamente nessa dificuldade, né, da gente escolher apenas uma imagem dessa, né? E como ela pode ser estereotipada, né? Então, obrigada, né, a vocês que participaram pelo chat. Então, o nosso objetivo aqui é só mesmo disparar uma boa reflexão aí a partir dessas imagens. A partir de agora, a gente vai fundo nisso, tá? Eu vou fazer aqui uma mediação, como eu já disse anteriormente, exercitando muito aí a metodologia ativa problematização. A minha ideia, né, é trazer para vocês muitas perguntas, né? E com isso, mobilizar vocês a refletirem bastante, a criarem hipóteses, a pensarem em respostas interessantes para essas questões, tá? Por isso aí utilizem o diário de bordo para as anotações. Então vamos lá. A gente pode dizer uma primeira pergunta em relação a essas imagens aí que a gente visualizou. A gente pode dizer que essas imagens dos jovens dispostas nos slides, elas traduzem visões de juventude que a gente tem na sociedade? Se vocês acham que sim, que visões são essas que estão explícitas aí nessas imagens? A gente pode dizer que elas traduzem visões estereotipadas dos jovens? Eu e a Helena, de certa forma, já achamos isso, né? E comentamos isso há pouco. Mas o que vocês acham, né? A gente pode dizer que essas visões estereotipadas, elas estão presentes na escola, né? E aí estou perguntando na escola de modo geral, mas vocês podem pensar na escola de vocês. Então, vou pedir agora, Helena, para voltar, para que a gente possa... Ela estudou aí o currículo, o novo currículo de Minas, né? E a gente encontrou aí algumas contribuições, né, que esse novo currículo de referência do Estado traz, para que a gente pense respostas para essas questões que eu trouxe aqui agora e para que a gente possa refletir um pouquinho em cima dessas imagens de jovens que a gente viu agora. Então,
Helena, vou passar a bola, né, para que você possa compartilhar aí essas reflexões sobre o currículo. Certo, Ju. Só dando um retorno aqui do chat, o pessoal respondeu a sua pergunta, né, de que aquelas imagens ali realmente elas estavam estereotipando os jovens das escolas. O pessoal está participando ativamente. Eu vou pedir licença, então, vou fazer uma leitura, que eu acho que é interessante a gente, então, olhar para o currículo do Estado de Minas e ver o que ele nos traz sobre esse contexto, né, dessa relação entre a juventude na escola. Então, vou fazer a leitura aqui para vocês. As representações estereotipadas e generalizadas acerca das juventudes também se fazem presente no espaço escolar, impactando as relações entre os diferentes sujeitos que convivem dentro dessa instituição. Caracterizar os estudantes apenas pela falta de respeito com os professores, pelas relações agressivas entre os próprios jovens, pela agressão verbal e física, pela irresponsabilidade diante dos compromissos escolares e na dispersão devido ao uso de celular ou outros aparelhos eletrônicos, pode invisibilizar as qualidades e potencialidades das diferentes juventudes que habitam as escolas mineiras. No outro extremo dessa discussão está a descrição que os jovens fazem da escola, lugar enfadonho e distante dos seus interesses e necessidades. Destacam-se ainda as queixas constantes que avaliam os conteúdos ministrados em sala de aula como não atraentes e que acrescentam pouco à sua formação. Quadro esse que apresenta o espaço escolar como uma obrigação necessária, tendo em vista a necessidade do diploma. Então, é interessante pensar que o currículo contextualiza, né, essa problemática dessa relação e o que ele nos provoca a refletir sobre isso, né, Ju? Exato, né? Assim, vem aqui nos convidando, né, a pensar como essas visões de juventude, né, elas estão presentes, né, no nosso cotidiano e como muitas vezes elas circulam, né, e nos atravessam, né, e como é importante a gente pensar a respeito delas, inclusive para que a gente possa construir aí um novo tipo de relação, né, com a juventude e pensar, né, como é que a gente pode encontrar caminhos, né, de transformação para essa escola, né, essa nova escola que nasce aí com o novo ensino médio. Eu acho que agora eu vou trazer para vocês, né, vou colocar aí mais um ingrediente, né, nessa nossa receita do penso, tá? A gente já trouxe algumas questões refletindo ali sobre as imagens, a Helena trouxe essa reflexão, né, assim, que está bem concreta, né, no currículo, a gente achou importante evidenciar, né, isso, que é um convite, né, a gente pensar sobre esses olhares, né, assim, em relação à juventude e como isso é importante, né, para a gente imaginar essa escola do novo ensino médio. Então, vamos olhar agora para algumas dúvidas e reflexões que foram trazidas por muitos educadores, né, no chat e no formulário dos webinários anteriores. Eu vou pedir a Leia que avance 2 slides, mais um, isso. Essas questões, elas na verdade são uma síntese de várias questões e comentários que vocês trouxeram no chat dos webinários anteriores e no formulário de avaliação. Então, na verdade, não é uma pergunta que uma pessoa fez, mas é uma síntese de diversas questões que vão aqui ao encontro dessa síntese, ok? Então, eu vou ler, ó. A primeira questão, que surgiu muito mesmo, né? O que fazer se os jovens não têm interesse em estudar, não têm interesse em nada? Os alunos são capazes de fazer escolhas? Será que eles estão preparados? Será que essa mudança vai funcionar? O novo ensino médio, os desafios são muito atraentes, mas infelizmente a maioria dos nossos alunos não querem ser protagonistas, por mais que os estimule, preferem respostas prontas.
diante, né, dessas mudanças que nos movem, né, o novo ensino médio, surgem aí questões, né, que vocês trazem e reflexões relevantes, né? O que fazer, né? Então, como fazer se nessa escola eu percebo uma dificuldade e tenho uma dificuldade de engajar esses estudantes, né? Como é que a gente vai trabalhar esse aspecto das escolhas? Então, queria perguntar a vocês, né? Apesar de muitos provavelmente vão se identificar com essas questões, porque elas representam mesmo uma sistematização que a gente fez, né? O que essas questões revelam, né, sobre problemas reais vivenciados por vocês, educadores, na escola? O que elas revelam, por exemplo, sobre essa relação escola-jovem? Que visões de juventudes que a gente tem aqui nas entrelinhas dessas questões? A gente pode dizer que, por meio dessas questões, nós percebemos um olhar sobre os jovens que aposta no potencial deles ou que duvida desse potencial? Que conexões aí a gente pode fazer com o que a formadora, por exemplo, Helena, trouxe há pouco, né, em relação aos estereótipos? Tem aqui, nas entrelinhas dessas questões, alguma visão de juventude? Que olhar é esse? Que imaginário sobre as juventudes estão nas entrelinhas dessas questões, né? Então, o currículo também, né, reconhece, né, esse desafio, né, que existe, né, em relação a engajar os estudantes, mas também traz algumas problematizações em relação a como a gente lida com esses desafios. Eu vou pedir que a Helena compartilhe com a gente mais um trecho do currículo, né, onde há uma reflexão que eu acho que ajuda a gente a pensar, não apenas resposta para essas questões que vocês trouxeram. Gente, eu já falei que a gente vai levantar um monte de perguntas, mas daqui a pouco a gente vai enfrentá-las uma a uma e vamos aprofundar. Então, esse momento é um momento de convidá-los a vocês, com vocês mesmos, trazerem respostas, né, e refletirem sobre esses pontos. Então, vou pedir que a Helena contribua com mais uma pílula aí do currículo, que é mais um trechinho que a gente trouxe. Sim, Ju, só retomando, quando o currículo, né, no seu texto aponta para esse cenário oposto, né, da juventude olhada como um problema pela escola e também do jovem olhando a escola como algo desnecessário, ele sinaliza, né, para olhar com cuidado para não gerar um cenário de culpabilização, né? E aí, o que ele sugere, né? Eu vou pedir então para a Leia passar para o próximo slide. A questão, né, entende-se que os problemas da juventude na escola devem ser compreendidos como uma questão de relacionamento entre os estudantes e a instituição, e não um problema isolado que possa ser atribuído ou mesmo equacionado ao olhar apenas para um dos lados buscando um único culpado, né? A questão não é essa. Portanto, deve-se compreender que a efetiva implementação de um currículo que visa uma formação integral passa pelo entendimento do jovem como interlocutor válido na hora da tomada de decisões importantes para a própria instituição escola. Assim, passaremos a enxergar os jovens como sujeitos de direito, e os problemas que os atingem devem ser vistos como expressão de necessidades e demandas não atendidas. Bacana esse trecho, né? Obrigada, Helena. Então, vocês concordam, né, com o que, de certo modo, esse trecho do currículo traz, né, que ele propõe um olhar, né, que contempla os dois lados, né, nem apenas culpabilizar os jovens, né, mas nem deixar de reconhecer que existem alguns desafios para engajar os estudantes e para criar essa nova escola, né? Vocês concordam que é um problema de relação, né? Ou seja, que a gente talvez aí precise discutir essa relação, fazer uma DR mesmo, aquela famosa DR,
para buscar caminhos para a construção dessas relações aí mais harmônicas, mais dialógicas, mais significativas com esses estudantes, né? Então, vamos pensar junto, levantando essa poeira toda, e eu ainda quero que vocês tragam um pouquinho mais de reflexão, compartilhem aí no chat com a gente. Então, vamos imaginar, vamos pensar junto, né? Como a escola de vocês tem escutado e acolhido os interesses dos jovens? Eles são ouvidos? Como que eles são ouvidos? Como que eles participam? Pensando lá naquelas imagens mais estereotipadas, nessas visões imaginárias de juventudes, qual que é o olhar que circula aí sobre os jovens, né, que circula na escola de vocês? Qual que é esse olhar preponderante, né? Como que isso aparece no contexto em que vocês estão envolvidos? Como é que é o relacionamento, então, aí da escola de vocês com os jovens, ou das escolas que vocês conhecem, né? E pensar nisso, como é que isso pode ser aprimorado, essa relação, né? O que pode ser aprimorado nessa relação? E aí eu queria pedir, né, que vocês trouxessem sugestões, né? Que a gente fizesse uma virada aqui, né? Assim, a gente geralmente reconhece, né, o desafio, né, da participação dos estudantes, de criar esses espaços, às vezes do engajamento deles. Mas vamos pensar e ser bem propositivo aqui, o que a gente pode criar, e aí eu queria que vocês realmente trouxessem pouquíssimas palavras, talvez uma palavra apenas, se conseguirem esse poder de síntese, de sugestões que traduzam ações, atitudes, propostas para esse trabalho com a juventude nas escolas, né? Então, pensando nessa DR, né, nessa relação, né, que o problema não está nos jovens, mas também o problema não é só da escola, né? Como é que a gente constrói esses caminhos? Que sugestões vocês podem trazer? Para isso, eu queria pedir que vocês utilizassem o chat e identificassem as sugestões de vocês com a hashtag DR, né? Ou seja, a gente está brincando aí com essa ideia de discutir relação, até lá na plataforma do programa Nosso Ensino Médio, tem uma pauta formativa disponibilizada lá nesse componente, a escola, os jovens, a escola do ensino médio, né, os jovens e seus projetos de vida, que traz uma proposta, que traz essa sugestão da gente brincar com essa ideia de DR, e a gente importou para cá em homologia de processos, tá bom? Então é isso, mais uma vez vou pedir a Helena que acompanhe e tente coletar aí algumas sugestões. Isso, Ju, enquanto, né, os participantes vão respondendo, eu posso já trazer algumas respostas, que eu já estava aqui prestando atenção? Pode. A professora Cláudia Macedo trouxe o comentário de que os adultos, né, na escola dela parece que têm medo de deixar o estudante falar o que pensa, né, já propondo aqui algumas questões sobre essa conversa, da dificuldade dessa conversa, dessa DR, né? E aí, muito interessante isso, assim, vou contar um caso aqui. Eu uma vez tive a oportunidade de entrevistar jovens da rede pública, jovens de ensino médio da rede pública do Rio de Janeiro. E eu, uma vez fazendo essas entrevistas, conversei com um jovem sobre esse aspecto da participação, a gente discutindo, e em determinado momento ele me disse assim, eu tenho muitas ideias, mas às vezes sei lá, o diretor passa lá na sala e pergunta o que a gente acha, e eu tenho medo de levantar a mão para falar, porque eu fico com medo de ficar marcado, e eu estou muito bem aqui com o meu grupinho nessa turma, eu tenho medo deles separarem a gente de turma, e eu tenho medo de falar, né? Então, eu também, assim como ela, já encontrei casos, né, de jovens que
não se sentem à vontade, né? Eles não estão acostumados, né, a esse convite à participação, e eles acham que não é para valer, né? Então, tem algo aí para a gente construir com eles, que é uma equação de confiança, né? Primeiro, a gente perguntar se é para valer mesmo, né? Se a gente realmente acredita que eles podem contribuir, trazer sugestões, né? E dar esse passo. Estou falando muito, Helena. Isso, não, mas são isso acho educadores que aqui no chat. Isso vem ao encontro que a professora Elica Oliveira, acho que é esse o nome, desculpa se eu estiver pronunciando errado, ela trouxe, né, um comentário que ela pensa que nós, professores, não falamos a língua da nova geração, estamos presos a conceitos antigos, né, a motivação para estudar hoje deve ser de acordo com a nova geração vivida por ele, né, eu entendi essa questão que ela traz, é que ela está trazendo a questão de que o professor precisa pensar nessa mediação, né? A gente entende que comunicação é uma via, né, dupla. Então, assim, de que forma dialogar com esses jovens, né? E aí os professores estão trazendo aqui, né, a hashtag com a palavrinha, apareceu muito a palavra diálogo, acolhimento, respeito, reconhecimento. Interessante, né? Que aí já são contribuições mais propositivas mesmo, né? Que vem até o encontro do que a gente estava falando, né? De se construir essa equação de confiança, né? Enfim, de poder realmente estabelecer uma relação dialógica, né? Que as contribuições anteriores ainda estavam nesse nível de identificar os problemas, né? Porque a gente realmente até consegue identificar, né? Assim, acho que a gente tem que talvez ir caminhando aqui no nosso encontro, para a gente ir também trazendo sugestões, né, de como a gente constrói essas soluções juntos. Olha, muito obrigada a todas e todos aí pela participação. Então, levantamos aí muitas bolas, tá? Já vamos cuidar de todas mesmo. Como eu disse, a gente vai ter daqui a pouquinho, né, um diálogo bem interessante com um especialista no assunto. Só que antes, eu queria convidar vocês a acompanharem um vídeo. Um depoimento de uma professora da rede. A professora, ela gravou esse depoimento especialmente aí para o nosso encontro hoje. O nome dela é Vanessa Nicolete Gomes. Ela é professora da Escola Estadual Governador Milton Campos, né, ou seja, aqui da rede de ensino de Minas Gerais. Ela é uma professora que tem experiência com projeto de vida, tá? O vídeo dela tem 6 minutinhos, é um pouquinho mais longo, mas vale a pena a gente escutá-la. E eu queria convidar vocês a uma apreciação ativa, né, desse vídeo. Eu queria, mais uma vez, convidá-los a registrarem, a anotarem, né, o que na fala dela, né, vai ao encontro, contribui com essas questões que a gente levantou, com esses desafios, com esse entendimento aí que a gente tem uma relação para cuidar. E também ela vai trazer algumas reflexões sobre projeto de vida que vão contribuir com o bloco seguinte, tá? Então, queria pedir ao Thales, por gentileza, disponibilizar aqui o vídeo para nossa apreciação. Olá a todos e todas, meu nome é Vanessa, sou professora da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais e venho compartilhar com vocês um pouco do que aprendi ao acompanhar o desenvolvimento do projeto de vida. Dentre as muitas mudanças trazidas pela reforma do ensino médio, a introdução do projeto de vida como componente curricular a ser desenvolvido nos 3 anos do ensino médio está certamente entre as mais significativas. Buscando uma educação integral que considere todas as dimensões do sujeito, que dialogue com a realidade atual dos estudantes,
desenvolvendo o protagonismo juvenil e consolidando competências e habilidades voltadas tanto ao mercado de trabalho quanto ao exercício da cidadania no século XXI, o projeto de vida coloca os jovens na centralidade da vida escolar. E apesar de constituir um componente curricular, o projeto de vida também é um eixo estruturante do novo ensino médio e da BNCC. Considerando a minha experiência, acho que é importante ressaltar que, inicialmente, toda a equipe escolar deve dialogar e compreender quem são esses jovens, por que falamos em juventudes, quais as ideias pré-concebidas que eu carrego, quais as estratégias que podem ser adotadas para integrar o processo de ensino e aprendizagem aos sonhos e às aspirações desse grupo tão múltiplo e diverso. Dessa forma, reconhecer e valorizar as juventudes que compõem o ensino médio muitas vezes nos impõe uma ressignificação da nossa visão de mundo para que possamos dialogar e fortalecer o vínculo com os estudantes. Essa percepção, aliada ao respeito e à escuta ativa dos estudantes, faz com que a escola se torne cada vez mais acolhedora e significativa, garantindo o apoio necessário ao desenvolvimento dos jovens. Vale reforçar que percebemos muito rapidamente o quanto o ambiente escolar vai se tornando seguro e confiável à medida que nos deparamos com relatos pessoais de abandono, negligência e violências. E é importante estarmos preparados para isso, buscando parcerias com a comunidade, contato direto com os agentes que podem amparar e proteger os jovens. Para o professor que vai atuar diretamente com o projeto de vida, não é exigida uma formação específica, mas é essencial que ele seja um profissional que acolha sem julgamentos, que compreenda as principais questões dos jovens, para que se estabeleça uma relação de confiança mais próxima e autêntica. Claro que no dia a dia nem tudo são flores. Assim, é importante que o professor de projeto de vida atue por meio de uma comunicação não violenta e saiba administrar conflitos com sensibilidade e atenção ao que é expressado pela linguagem não verbal. Comportamentos como riso, deboche, resistência, choro não são incomuns, mas o professor deve estar preparado para lidar com isso de maneira leve, porém séria, e observar os momentos para se distanciar e aguardar o tempo daquele estudante, ou para se aproximar e encorajá-lo. Envolver os jovens ativamente ao longo do desenvolvimento do projeto de vida também traz resultados muito satisfatórios. Estimular a proposição de estratégias e soluções, a tomada de decisão, a autonomia, a inversão de papéis, faz com que cada vez mais eles percebam as mudanças que estão em curso na escola. Para o estudante, além de tudo que já foi dito, o projeto de vida valoriza e fortalece a sua identidade ao considerar as suas características, a sua herança cultural e o contexto histórico e social no qual ele está inserido. Aprofunda o autoconhecimento, ao propor um olhar mais atencioso às incertezas e às mudanças cada vez mais céleres que marcam a vida contemporânea. Ao discutir os temas do presente que são caros aos jovens, desenvolve competências de argumentação e respeito à diversidade, além de valores éticos e morais essenciais para a vida em sociedade e para a promoção do bem comum. Estruturar o seu próprio projeto de vida amplia as perspectivas e referências, estimula a capacidade de se adaptar e exige reflexões que permitem transformar os sonhos em intenções, delineando os meios para concretizá-los não só no ensino médio, mas ao longo da vida. Por fim, posso dizer que, certamente, de imediato, o trabalho com o projeto de vida contribui para a escolha dos itinerários formativos a serem seguidos. A médio prazo, desenvolve o protagonismo, a autonomia, os valores, responsabilidade, senso crítico, segurança emocional, entre tantos outros benefícios. E,
a longo prazo, promove a autorrealização, a consciência do seu lugar no mundo e a sua satisfação com a vida. Por isso, valorizar e estimular o projeto de vida na escola é transformador e significativo. E eu desejo fortemente que vocês possam vivenciar isso tudo em breve. Um abraço fraterno a todos e todas. Obrigada. Bom, gente, muita coisa, né? A fala, né, da professora Vanessa, a gente vai degustá-la, né, e desbravá-la aqui agora num diálogo com o professor Marcos. Ela trouxe aí vários aspectos, né, da experiência dela com o projeto de vida, da visão dela em relação ao projeto de vida nesse currículo, né, como oportunidade para se fazer escolhas, para desenvolvimento de competências, né, da experiência dela em relação à mediação em sala de aula. Enfim, ela trouxe aí um conjunto de aspectos que, de algum modo, né, vão já dando um spoiler aí para a gente de como esse espaço do projeto de vida ele pode ser aí um palco, um espaço, o espaço desse componente, mas também a gente vai refletir se projeto de vida é só componente, né? Como que as atividades que oportunizam o projeto de vida, né, elas mudam e potencializam, né, uma série de coisas nessa escola, né, e são um espaço, né, especial e privilegiado para esse relacionamento jovem-escola, né? Então, eu agora gostaria, né, estou fazendo maior sensacionalismo aí, né, e criando expectativa para a chegada do professor Marcos. Então, gostaria de convidá-lo agora a compartilhar, né, a sala conosco. Bem-vindo, professor Marcos. Muito bom. Vou te apresentar, né? O professor Marcos, ele possui graduação em Ciências Sociais, ele tem mestrado em Educação e uma coisa muito importante, né? Ele participou da equipe de especialistas que formulou a Base Nacional Comum Curricular. Ele também compôs, né, o grupo de especialistas que escreveu o currículo de referência do Estado de Minas Gerais, né? E ele é professor da rede de ensino, além disso tem uma experiência com juventudes, porque ele trabalha, né, com produção de eventos e formação de jovens em alguns projetos aí, né, professor Marcos? Então, eu já vou lançar para você a primeira pergunta, tá? Então, a ideia é que a gente comece explorando a fala da professora Vanessa. Ela mencionou aí o projeto de vida como uma das inovações aí mais significativas, né? Acho que dá para entender que na visão dela, ela vê como uma das mais significativas, né, da Base Nacional Comum Curricular. Então, pensando nisso, né, como você aí que ajudou a escrever esse currículo e tal, como é que você pode sintetizar para a gente, né, o que é projeto de vida no currículo de Minas Gerais, né? Quais são aí as implicações pedagógicas para a escola e educadores? Então, está com você a palavra. Vamos lá, boa tarde, todas e todos, colegas da rede, né? Primeiramente, quero dizer que eu estou muito feliz, né? Eu olhei aqui o chat e tudo, temos quase 2.000 pessoas participando do encontro. Enfim, eu fico muito feliz de ver pessoas, colegas interessados nessa discussão que a gente trata, principalmente, como a Juliana apresentou aí, essa condução sobre juventude, que é um tema assim, fundamental. E respondendo a pergunta, né, quando a gente fala de projeto de vida, a Mônica já deu spoiler, né? Dentro da estrutura do currículo referência de Minas Gerais, ela aparece como componente curricular, né? O que a gente chamava antigamente de disciplina. Isso quer dizer que o quê? Assim como todas as disciplinas, português, matemática, sociologia,
dentro dessa ampliação do currículo, que a gente vai não mais ter 800, mas 1.000 horas, você vai ter parte dessa parte que foi acrescentada para a discussão de projeto de vida. Só que aí, como a Juliana já discutiu, é interessante, antes de falar dessa ideia, né, que a gente vai ter projeto de vida nos 3 anos do ensino médio, nessa nova formulação curricular, é interessante entender o processo, de onde vem o termo, por que a gente fala tanto de projeto de vida, né? Antes mesmo dessa discussão, de se pensar e aparecer na BNCC como um componente curricular, o projeto de vida ele faz muitas referências dentro das discussões, principalmente as discussões, tanto os documentos como nas discussões teóricas sobre juventude, no sentido de aliar a uma ideia de uma formação integral do sujeito, contrapondo-se a formações extremamente conteudistas. E, geralmente, nas pesquisas, quando a gente vai discutir, sempre a gente observa, quando a gente lê relatórios de pesquisa e as pessoas começam a refletir, sempre tem aquela queixa, né, de que as discussões curriculares que a gente tem até então não contribuem com o projeto de vida do sujeito. Entendendo o projeto de vida, muito essa relação dele com o tempo, né, com as expectativas que ele tem, tanto do tempo presente como do tempo futuro. Então, essa discussão, ela vem dessa discussão, quando a gente pensa um currículo integral, e esse currículo integral, ele vai ter que lidar com todas as dimensões. Então, a ideia de se ter isso mostra que a ideia de um projeto de vida, ela tem que permear todo o currículo na tentativa de focar muito mais no sujeito e no território, do que a gente ter discussões que até então, a gente está falando muito isso, um lugar interessante, né, que a gente falou muito de juventudes, e a gente, quando fala de juventude, a gente tem que partir do pressuposto de uma escuta, e uma escuta sincera desses jovens, né. Eu estava observando no chat, algumas manifestações foram nesse direcionamento, né, e quando a gente faz essa escuta do sujeito, é interessante que, a partir disso, ele seja subsídios para um currículo. Só que, quando a gente vai observar o documento, e inclusive no currículo referente de Minas Gerais, eu dei uma olhada, o termo projeto de vida ele foi citado 75 vezes. Mas quando a gente faz o currículo, eu acho que é até um ganho de ter, para além de ter essa discussão, né, que tanto matemática, sociologia, geografia, ela tem que ser, a premissa dessa discussão tem que ser a partir do projeto de vida dos sujeitos, entendendo que eles são múltiplos, que é uma função muito difícil. O fato de só colocar isso num currículo, a gente sabe essa discrepância que tem entre o que está escrito no currículo e o que de fato é implementado, apostou-se, inclusive em alguns estados nem foram feito isso, né? Acho que eu sei até hoje que fez esse movimento de colocar como um componente curricular foi São Paulo e Minas Gerais. Vários outros estados também colocaram, mas também alguns estados optaram por não, entendendo a ideia de projeto de vida como uma questão interdisciplinar. E ela pode ser discutida de forma com todas as matérias, né? Mas eu chamo a atenção da importância de ter um tempo e esse espaço para alguns quesitos. Por exemplo, o fato de ter um tempo, ele gera uma demanda por formação desses sujeitos. Então, momentos igual a gente está tendo agora, inclusive nos relatórios a gente colocou muito mais, né? Que é necessário uma formação continuada dos professores que assumam essa disciplina. Então, para ajudar a refletir. E mais que isso, vai gerar uma produção de materiais. A gente tem o objeto 2 da escolha, do objeto 1 da escolha do livro didático, foi justamente voltado ao projeto de vida. A gente pode falar mais sobre esse material e o lugar que esse material tem, mas é importante que a gente tenha esse espaço garantido e, como ganho para essa discussão, inclusive o impacto transformador que ele tem, eu acho que tem muito a ver com a discussão que a gente acabou de fazer, né? Ele tem esse potencial, o projeto de vida, de fazer uma reflexão sobre o sujeito, e para começo de conversa, né, a gente tem que dizer que, quando a gente fala de projeto de vida, a gente está falando de diferentes dimensões da vida dos jovens que a gente atende em nossas escolas. Então, nesse sentido, a gente está falando da dimensão pessoal, uma dimensão social, e como é a dimensão que mais aparece nas discussões de projeto de vida, inclusive é tema de maiores problematizações, a dimensão do trabalho, essa relação do trabalho, né? Enfim, acho que em linhas gerais é isso, a gente vai aprofundando. Peraí, Marcos, porque você trouxe muita coisa, vamos fazer os grifos aqui, né? Eu acho que você trouxe um aspecto muito importante em relação ao que é projeto de vida no currículo, né? Que nós tem um componente, né? Projeto de vida, inclusive surgiu aqui uma pergunta, se ele está
na formação geral básica ou se ele compõe os itinerários. Aí eu vou pedir à Leia que coloque para a gente um slide que tem uma matriz curricular, é o slide 13, para que a gente possa relembrar o que a Mônica Couto já trouxe, a Letícia também já trouxe em outros encontros, né? O componente projeto de vida, ele é um componente obrigatório, não é isso, professor Marcos? E ele está aqui compondo os itinerários formativos, né? Porém, a gente também está dizendo que todo esse currículo, né, ele oportuniza a esses jovens o desenvolvimento dos projetos de vida, né? Então, isso é um norte, né, para todos os componentes, não é isso? Exatamente, ela vai entrar nessa parte diversificada do currículo, que é um momento para garantia de reflexão, né? Quem teve a experiência de observar as aulas de projeto de vida, e a gente vai falar daqui a pouco como se constrói, como se dão as dinâmicas dessas aulas, ela tem um potencial muito grande de reflexivo. Inclusive, a gente tem que observar essas diversidades que chegaram à escola, que ela permite essa lógica de reflexão. Mas também, as próprias discussões que são feitas em projeto de vida servem para subsidiar o diálogo entre as outras disciplinas também. Então, a gente está entendendo como estratégia. Por quê? Porque a Mônica falou isso no começo, da mesma forma que ele vai ter um tempo, espaço que a gente vai discutir, é interessante que tanto dentro dos itinerários formativos, que é a outra dimensão dessa parte diversificada, quanto nas disciplinas curriculares, elas tenham esse diálogo com o projeto de vida, que a gente falou muito aqui, dessa mudança de perspectiva, né? Que em vez da gente ter um olhar da escola que tenta formatar o sujeito, é interessante que a escola olhe para esse sujeito, dialogue com ele, e a partir disso, crie suas metodologias, o diálogo. A fala da professora foi bem tocante sobre essa questão de linguagem, sabe? E é uma coisa interessante observar que talvez o que impede essa comunicação e tudo essa questão da linguagem com os sujeitos. E a melhor forma é a escuta, e o projeto de vida é um lugar privilegiado dentro desse processo. Daqui a pouco a gente vai falar das aulas, né? Dessa aula de projeto de vida, né? Mas nesse caso, toda a escola, ela está realmente estabelecendo aí uma relação dialógica, né? Então, até no chat eles já trouxeram essa contribuição, né? Assim, da importância de se estabelecer esse diálogo, de ter esses espaços de escuta, de participação, né? E primeiro, assim, primeiro passo, né, para estabelecimento disso aí tem a ver com um olhar, né, sobre essa né, e sobre essa juventude, né, e pensar como é que a gente, ao invés de fazer para a juventude, a gente constrói com a juventude, né? Só queria comentar uma coisa, porque a gente também trabalhou, eu e Helena, né, acompanhando a construção do novo ensino médio em Santa Catarina. Também temos trabalhado em parceria com São Paulo, Amazonas, e o que a gente tem visto é que, mesmo os territórios, as redes de ensino que criaram o componente projeto de vida, né, elas estão entendendo, né, que esse componente, a oportunizar o desenvolvimento de projetos de vida, né, esse espaço que o currículo tem que dar aos projetos de vida é central e transversal no currículo, né? Ou seja, é missão de qualquer componente trabalhar em sintonia, né, com os projetos de vida, né? E aí vem o como. A hora que a gente comentar um pouquinho mais sobre a aula de projeto de vida, a gente também pode pensar em trazer alguns exemplos e sugestões, né, sobre como é que isso pode acontecer para além desse componente projeto de vida. Concorda comigo aí, professor Marcos? Ok, perfeito. Então, em relação ao que são projetos de vida, né, sintetizando, está na parte flexível, mas também, né, o trabalho de projeto de vida é central e transversal nesse currículo.
para a gente pegar o gancho lá em relação às juventudes, né? Assim, você acompanhou as nossas problematizações aí no bloco anterior, né? A gente falou de relacionamento jovem-escola, a professora Vanessa também mencionou a importância aí, né, dos estereótipos, do diálogo e tal. O que você tem a nos dizer sobre isso? Ela também trouxe essa perspectiva, né, das juventudes no plural. Você já comentou um pouquinho, eu queria que você retomasse um pouquinho. Uhum. Não, que essa ideia é muito oportuno fazer essa discussão, né, junto de projeto de vida e a questão das juventudes, que é uma outra inovação, pelo menos do currículo referência de Minas Gerais, essa discussão sobre as juventudes, que geralmente, dentro dos documentos e tudo, ela aparece de forma muito retórica, nessa discussão da pluralidade de juventudes, mas, assim, colocar essas discussões no currículo é importante, por quê? Porque a gente tem que entender os processos que foram feitos, né? E também para trazer essa ideia do que o jovem é um interlocutor válido dentro desse processo, né? Quem tem essa experiência, eu, pessoalmente, na minha carreira, né, eu sou um pesquisador de juventudes que trabalha na escola de Ribeirão das Neves, que é a cidade da periferia de Belo Horizonte, e como é rico esse processo de escuta, de interlocução, de entender esse processo das pluralidades das juventudes, né? Mas, a nível do currículo, é interessante pontuar a importância dessas discussões, por quê? Porque a gente está fazendo frente a demandas que foram constituídas nas últimas décadas, né? A gente teve processos de políticas públicas muito exitosos que trouxe sujeitos que historicamente não compunham o ambiente escolar, né? Eu vi aqui no chat que tem pessoas que trabalham em escolas quilombolas, que historicamente, dentro do sistema de educação brasileiro, não estava presente. Então, vieram sujeitos que trouxe outras subjetividades e outras formas de ser jovem para dentro da escola, o que vai exigir outras metodologias, outras formas de relação com esse sujeito. Então, essas discussões são fundamentais, por quê? Porque a gente está falando de juventude, a gente trabalhou no começo, aquelas fotos, mostraram alguns estereótipos sobre ser jovem, né? Mas a gente tem que entender a pluralidade, né? A gente sabe que ser jovem, branco, de classe média, de um bairro nobre de Belo Horizonte, é uma experiência, ser jovem, negra, da periferia de Contagem é outra experiência, e como a escola lida com isso, e será que a nossa metodologia de ensino, a gente tem que dialogar com esses sujeitos? A ideia da proposta é muito ligada a essa, né? Da gente entender as juventudes em suas diversidades, mas também entender as desigualdades que afetam, para a gente tentar dialogar a partir disso, né? Então, a importância dessas discussões são fundamentais, né? Inclusive, fugindo de problematizações e estereótipos, né? Quando a gente pensa no ambiente escolar e os profissionais, é muito interessante que tenha leituras mais profundas do que seja as juventudes, para além desse estereótipo que se sempre entende a juventude como problema, né? E também quem se propõe a dialogar com as juventudes sempre surpreende, né? Como eles são criativos, propositivos, quando a gente cria ambiente para isso. Muito legal, né? Assim, então, que tem essas questões que a gente mostrou ali, que surgiram no chat, né? Vamos enfrentá-las agora aqui, rapidinho? O que fazer quando eles não têm interesse, né? O que fazer quando eles não... quando a gente acha, né, que eles não querem nada, né? Eles não querem nada mesmo, porque na sua fala aí você está trazendo, né, a sua experiência como pesquisador, mas também como educador, né? Então, eu acho que é legal a gente ir um pouquinho mais a fundo nisso, porque eu acho que a sua experiência como educador também pode contribuir bastante. Eu vi uma pergunta aqui, que também vou emendar, em relação ao embasamento, tá? Para a criação, né, dessa proposta de projeto de vida no currículo, tá? Porque eu acho que tem um pouco de relação, assim, a pergunta é em que estudos, em que experiências, né? De certo modo, você estava trazendo isso, mas para que a gente explicite né, está embasado em quê, né, essa proposta? Vamos lá, então a primeira pergunta, quando a gente fala que os jovens não querem saber de nada, talvez não seja essa pergunta, talvez o jovem não quer saber do que a gente está oferecendo para ele, ou da forma como a gente está aparecendo, né? A professora Inês Teixeira, que é uma das nossas referências, né, sobre a gente vai discutir currículo, ensino médio, a professora da UFMG,
ela, numa palestra, ela falou uma coisa muito interessante, né, que as pessoas começam a se queixar que o aluno não quer saber de nada. Ela falou, o aluno quer saber de muita coisa, o aluno quer saber de sexo, o aluno quer saber de moto, ele quer saber de uma série de coisas. E talvez a escola não dialogue com essas discussões, inclusive de forma problematizadora. Por exemplo, a gente vai falar dessas questões, que é uma dimensão também que pode ser entendida como projeto de vida, uma dimensão do consumo. Se a gente está falando, é uma forma de problematizar, ou seja, é necessário uma mediação, que talvez uma proposta curricular muito conteudista, que foque muito em discussões e tenha projetos muito delimitados para os alunos, sem margem de discussão e sem uma ampliação do campo de possibilidade, ela pode gerar momentos apequenadores, né? Essa a questão que a professora falou e que os alunos apresentam muito disso, essa falta de diálogo entre o currículo. De fato, eu, pessoalmente, quando em processos educativos eu me sinto alienado, eu não quero saber de nada também, não. Acho que não é só a questão dos jovens, não, né? Então, é muito essa ideia do interesse, né? Sobre o embasamento teórico dessas discussões do currículo, a gente tem várias referências, né, para constituir, né? O primeiro documento que é fundamental é a BNCC, que ela vai trazer currículos do ensino médio, que não dialogam com isso, vai estar desalinhado a proposta. Tem a resolução também que saiu da reforma do ensino médio, que ela tem que ser, que ela foi contemplada, mas mais que isso, eu tenho uma experiência interessante, que é os nossos estudos sobre juventude, do Observatório da Juventude, que a gente trabalha muito tempo com isso, a reflexão de projeto de vida, em propostas educativas. E tem uma série de outros documentos, de outros pesquisadores que a gente consultou de referência, né? Mas a gente teve, quem apreciar o documento, acho que a conversa que a gente tem aqui, ela tem que ser muito no sentido de estimular as pessoas a acessarem um documento que, de fato, ele está muito rico. Acho que uma das referências, além dessas que eu apresentei agora, que vocês têm, quem for implementar, é o próprio documento, e ele vai dar intencionalidade para essa proposta, né? Porque quando a gente fala de projeto de vida, como é uma discussão e como o componente ele é muito novo dentro do currículo, existe N leituras sobre o que é projeto de vida, e algumas que são bem questionáveis, né? Muito ligado à dimensão, por exemplo, as pessoas colocam, e o currículo passa muito longe disso, a discussão que foi feita, de tipos de empreendedorismo voluntaristas, né? É uma crítica que sempre se faz quando vai fazer discussões ligadas ao mercado de trabalho, é que elas não têm a devida profundidade. E a proposta que a gente falou, a dimensão que a gente vai discutir de projeto de vida, tem uma dimensão de autoconhecimento do sujeito, óbvio, a partir de questões que refletem sobre questões identitárias, aí ligado aos conteúdos que existem no currículo, né? A gente tem uma discussão muito grande no campo da sociologia, da filosofia, da história, de forma geral, que discuta essa questão do indivíduo. As relações sociais, que é importante, que a gente está falando de projeto de vida. E a vida não se resume só às questões econômicas, né? E, mais importante que isso, é discutir uma relação estruturada uma relação estruturada com o mercado de trabalho, né? Que a gente tenha uma lógica problematizadora, inclusive sobre determinados assédios que existem frente às juventudes, né, de precarização do trabalho, dessa questão da organização. De forma geral, está tudo no currículo lá. Eu convido as pessoas a lerem o documento, que eu acho que as pessoas vão se sentir contempladas, né? Então, eu vou trazer minha contribuição aqui também. Eu tenho acompanhado, né, modelos pedagógicos que introduziram em redes de ensino públicas, em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, especialmente. Eu estive acompanhando bem perto, em diálogo com educadores, sistematizando resultados, conhecimentos, aprendizagem da prática, dando formação. Então, ao longo dos últimos anos, eu estive bem próxima de modelos pedagógicos que implementaram um projeto de vida, né? E eu sei que as experiências desses modelos e de outros que foram implementados no Brasil, eles serviram também de base, né, para a construção, porque as pessoas envolvidas muitas vezes eram as mesmas, né, assim como o professor Marcos esteve na BNCC, esteve no currículo e tem um trabalho como pesquisador muito relevante. Então, esse conjunto de pessoas que vem construindo aí da sociedade civil, né, que vem participando dessas experiências e tal, também contribuíram com a base. E esses resultados, né, desses modelos pedagógicos também foram referência, né, para a base nacional e imagino, né, que obviamente também para esse currículo, né.
E eu, por exemplo, acho que os projetos de vida são o elemento mais inovador e que tem a capacidade de fazer virar essa escola. Eu acredito, assim, que os projetos de vida, assim, voltando àquela pergunta que a gente vai rolando ela até o final da nossa web, né? Assim, o que fazer com os jovens que não querem nada, que a gente acha que não quer nada, né? O que fazer se os jovens não sabem ser protagonistas e tudo mais. Helena veio aí trazer um pouquinho, né, da história dela. Eu acho que os projetos de vida, eles são, né, um elemento do currículo, já que a gente já entendeu que eles não são apenas um componente, que tem esse potencial, né, assim, de ser um palco para que essa escola se torne uma escola acolhedora e capaz de mobilizar o interesse dos estudantes, engajá-los e tal. A professora Vanessa, ela até falou assim, olha, nos projetos de vida, os jovens vão aprender ali a fazer escolhas, né? O professor Marcos trouxe essa dimensão do autoconhecimento, né? Então, o jovem que chega para uma aula de projeto de vida, nesse caso estou falando do componente mesmo, né? Ele chega integralmente, né? Porque ele traz a vida dele para a escola, né? E eu acho interessante que as redes criaram esse espaço no currículo para o projeto de vida, porque facilita, né, para os educadores nesse momento, né, desenvolverem mesmo atividades, né, que privilegiam e oportunizam o desenvolvimento de projetos de vida pelos estudantes, né? Você cria um espaço privilegiado para isso acontecer, ainda que isso possa acontecer fora da sala de aula, né, em outros espaços e outros componentes. E o que eu vi acontecer nas escolas que eu acompanhei é que o clima organizacional numa escola onde você tem esse espaço privilegiado para o desenvolvimento de projeto de vida, ele muda, sim, da água para o vinho e em muito pouco tempo, né? Porque vem ao encontro mesmo do desejo de uma demanda, né? Que esse jovem que está por trás do aluno, ele chega, ele começa a chegar na escola. Então, os professores de projeto de vida, eles conseguem fazer um acompanhamento desse jovem. O espaço de projeto de vida, ele acaba virando um espaço de acompanhamento integral desse estudante, e por isso também aí um espaço privilegiado de integração curricular, né? Então, não vou também adiantar, porque a gente já estou vendo que tem perguntas aqui, né, sobre quem pode dar aula de projeto de vida, nós vamos passar por elas, né, e vamos também conversar um pouquinho mais sobre as aulas de projeto de vida, sobre como podem ser essas atividades. A Helena está aqui porque ela também esteve, a gente acompanhou junto um projeto em Santa Catarina, e ela provavelmente vai fazer um depoimento aí do que ela viu, né? Assim, e do que ela, enfim, compartilhou com esses educadores dessa rede. Oi, Ju. Então, os professores estão trazendo ali no chat, né? Eu estou acompanhando o nosso chat vertiginoso, perguntando, né, sobre experiências que deram certo, e faz muito sentido, né, vocês trazerem esses questionamentos. A gente está falando de um aspecto de inovação que até então não existia nos currículos, né? Nós mesmo, enquanto alunos, nosso tempo escolar, a gente não teve isso, então é tudo muito novo para os jovens, para os professores e também para os gestores, para toda a comunidade escolar, né? Então, eu vou trazer um pouco do meu olhar, que é muito limitado, né? Ele não dá conta, ele não contempla esse nosso país continental, mas a gente teve a oportunidade de acompanhar, desde 2017, Santa Catarina, na implementação de um programa de educação integral, que trazia projeto de vida como um componente curricular, né? E aí, só retomando esses aspectos que a Juliana já trouxe, né? O quanto muda o ambiente escolar a partir desse momento que a gente tem legitimado na escola esse espaço de diálogo e de escuta com o jovem, né? De colocá-lo como protagonista do seu processo. Isso é refletido, inclusive, nas avaliações, né? Na forma de o jovem olhar para essa avaliação, né? Se colocar, fazer a sua autoavaliação, dialogar com os professores, entendendo o projeto de vida como
um tema que integra o currículo, né? Os fazeres docentes, né? Criam mais uma camada de integração curricular, porque todo professor da escola também, a rigor, pode ser professor de projeto de vida, né? Então, a gente pode acompanhar um pouco do desenvolvimento desses jovens, desses professores e dos gestores também, né? Que tiveram que se adaptar, aprender, né? De forma colaborativa, entendendo que é um processo, né? A implementação de um currículo é sempre um processo. A gente vai partir de um início, né? A gente vai ter acertos e erros que vão se desenvolver ao longo do caminho. Obrigada, Helena. Dei meu testemunho, Helena deu o testemunho dela, o professor Marcos também aí está afiando, que essa história de projeto de vida é quente. Só que eu queria agora que a gente escutasse uma jovem, né? Uma jovem da rede, que vai nos contar da experiência dela com o projeto de vida. Então, o nome dela é Isabela de Fátima Ferreira Lima, ela é estudante da Escola Estadual Maria Luísa de Miranda Bastos, tá? E ela gravou esse depoimento especialmente para nós hoje. Então, pedi ao Thales que exiba, por gentileza. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Isa, eu tenho 18 anos, falo aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte. E hoje eu vou contar para vocês só um pouquinho de como o projeto de vida tem me ajudado muito. Então, quando eu entrei no ensino médio, eu entrei com a cabeça muito confusa. Eu não sabia direito o que eu queria fazer, o que eu queria ser, qual seria a minha melhor escolha. Apesar que isso de melhor escolha não é muito certo, porque quando você chega lá na frente, pode ser que seus sonhos mudem, pode ser que surjam novos planos, novos sonhos. Mas se isso acontecer, você já vai estar pronto, preparado, com tudo na cabeça de como você tem que fazer, de qual peça você deve colocar no lugar para que você consiga bater suas metas e suas novas metas. Bom, como eu falei, quando eu entrei no ensino médio, eu entrei no ensino médio com uma cabeça de um jeito. Na metade pro final do ensino médio eu já estava certo do que eu ia fazer. Passou um ano, a cabeça já mudou. Já aconteceu novos planos, novos sonhos, surgiram novas paixões. Mas aí eu já sabia o que eu iria fazer, como eu iria fazer, porque dentro de sala de aula eu tive a preparação com minha professora, com mapas mentais, planejamentos. Ela foi me dando vários artefatos para que eu pudesse montar e organizar melhor isso. Então, quando você estiver dentro de sala de aula, absorva o máximo de conhecimento do seu professor, pergunte, questione, converse com seus colegas, converse com seu professor, porque isso vai ser essencial, de extrema importância para o seu futuro. Professor Marcos, então, né, ela trouxe aí um relato, né, que acho que evidencia, assim, né, o impacto e como o projeto de vida ofereceu para ela, assim, digamos, ferramentas, né, ela chama-me de ferramentas, né, como possibilidades, né, para que ela fizesse escolhas refletidas, né. Na sua experiência, né, o que mais que você pode trazer para a gente em relação a esse impacto do projeto de vida na vida do jovem, não só na vida acadêmica dele, escolar, né, mas também na vida, né, que é no momento presente, né, assim, o impacto para o futuro e também no impacto na vida, né, de docente. Bom, a fala dela é emblemática, né? Eu, quando vou trabalhar com os alunos, o perfil é esse mesmo, né? Até assusto quando o aluno chega e fala assim, não, já sei tudo que eu vou fazer. O aluno do primeiro ano do ensino médio já sabe tudo, e o processo é esse mesmo, que vai discutir a questão de projeto de vida, né? Mas a fala dela é emblemática por N questões, né? Cabe pontuar aqui que as discussões sobre o projeto de vida que a gente vai implementar o ano que vem na rede, elas vão ser muito impactadas pelo momento presente que a gente passa, que é o momento da pandemia, né? Porque eu, como professor de ensino médio, eu tenho uma angústia enorme, né? Essa questão do distanciamento da escola e quais são os impactos e como isso vai impactar os projetos dos nossos alunos, né? Que a questão do projeto de vida, uma potência que ele vai ter, é que ele, de fato, amplia o campo de possibilidades, né?
que geralmente as pessoas, como ela falou aí, eu acho que uma maturidade enorme, né? Muito bonitinho ver o jovem falar assim, né? Ela faz escolhas a partir do campo de possibilidades que eles têm. E a partir do momento que você tem uma pessoa que ela tem, a gente fala assim, vou até falar um termo mais técnico que a gente fala, de capitais sociais, né? Que os professores têm, a escola tem muito disso, assim. O fato de eu ter feito uma universidade me coloca um lugar de privilégio, porque na escola que eu trabalho eu fiz uma pesquisa e observei que 80% dos alunos é a pessoa mais escolarizada do grupo familiar dele. E aí, por mais que ele tenha os objetivos e coloque essas questões, falar, eu quero determinadas profissões, eu quero determinadas coisas, fica muito na dimensão do sonho. E a gente percebe que, ao contrário de grupos que já têm esses capitais, que já está bem estruturado, tem um familiar para dialogar, eles não têm isso, né? Eu estou falando um pouco, inclusive, da minha trajetória, né? Eu sou a primeira pessoa que fiz universidade do meu grupo familiar, e como o caminho foi difícil, e como seria interessante se eu tivesse algumas pessoas me colocar, né? Eu até, na aula de projeto de vida, eu falo com os meninos, né, que o meu projeto era o mais furado possível, né, que é o da maioria dos meninos. Meu projeto era juntar dinheiro para pagar a faculdade. Eu trabalhava na farmácia, eu ganhava R$900, a faculdade era 1.800. Qual ser humano trabalha 8 anos juntando sem gastar nada e tudo? E geralmente o projeto é esse, né? Aí essas discussões de refletir sobre o projeto, refletir sua escolha, falar sobre possibilidades, né? Eu vi uma questão aqui que saiu no chat, Juliano, falou que se projeto de vida cai no Enem. A gente não sabe ainda, provavelmente não, mas talvez o projeto de vida faça as pessoas fazerem o Enem. Porque, às vezes, não está nem no campo de possibilidades, né? A maioria dos meus alunos, assim, o grande trabalho. É óbvio que a gente tem que ter ouvidos para outras escolhas que não sejam escolhas acadêmicas, que existem outras possibilidades que não seja isso, e tem que ser respeitado, mas a maioria dos alunos nem tenta os processos de concurso, essas questões, para o WE, a estima dele não permite que eles façam isso. E a partir do momento que você senta, tem uma pessoa para discutir, fazer essas reflexões e pontuar, e fazer escolhas mais sofisticadas a partir disso, né, de estruturar, transformar esse sonho em projetos execuíveis, faz muito mais sentido, né? E a gente está falando, que eu acabei de colocar, né? A gente está lidando com classes que historicamente estavam distantes. E aí, por exemplo, talvez esse atrito entre o modelo que a gente tem de ensino e o currículo tenta fazer frente a ele, é justamente um currículo extremamente ligado a pessoas que estão muito nessa lógica de eu já sei meu caminho totalmente trilhado, né? E aí, quando você chega ao aluno, que o aluno, de fato, ele precisa de momentos de reflexão, de pensar, aí a gente pode achar que ele não vai querer nada mesmo. Por quê? Porque, de forma geral, do grupo social que ele está, ele é extremamente sabotado, assim, ele não consegue se ver. Eu tenho uma experiência muito interessante, que a gente começou a fazer uma discussão, nem foi na escola, foi no Observatório da Juventude, que a gente tinha vários alunos que a gente perguntou e ninguém queria nada, e depois do processo, a galera começou a falar, não, eu queria ser um profissional igual aquela pessoa que fez a palestra tal dia, eu queria, a partir dessas reflexões, eu pensei isso, e como isso é legal, né? E aí eu acho que até o currículo começa a fazer mais sentido, né? Porque quando eu começo a ter um objetivo, em vez de só estudar para passar de ano, eu vou entender que tudo que eu estou discutindo faz muito sentido para o que eu vou fazer, tanto na dimensão profissional, como outras dimensões da minha vida, né? Acho que é isso, né? Mas a fala dela é bem inspiradora, né? Você está trazendo aí essa questão, né, do não sei o que eu quero, né? Essa é a escola que eu sonho. Eu tenho uma pesquisa, né, que foi capitaneada pelo Porvir, e tem um vídeo que eu acho emblemático que essa pesquisa traz, né? Vou pedir para a Leia e para a Helena disponibilizar aí no chat. É uma pesquisa que chama Nossa Escola em Reconstrução, a escola que os jovens querem. E tem uma fala, assim, no vídeo de divulgação, que o estudante fala assim, eu comecei a preencher o formulário sonhando já muita coisa diferente para a minha escola. Só que eu terminei sonhando uma escola totalmente diferente. Porque enquanto eu fui respondendo o questionário, eu percebi que eu podia sonhar uma outra escola, que eu nem achava que era possível sonhar, né? Tem uma outra pesquisadora, duas pesquisadoras da USP, a Valéria Arantes e a Viviane Pinheiro, elas fizeram uma pesquisa nacionalmente, né? E identificaram justamente isso que você trouxe aí, né?
que a maioria, elas tentaram identificar o perfil de projetos de vida dos jovens, né? E a maioria dos projetos de vida, né, eles são frágeis, né? Então, ou não tem, né? Ou você pergunta, né, o que você sonha, o que você quer, o que você projeta, e é anormal, ou é aquele sonho, exatamente o que você acabou de trazer, né? Muito frágil, né? Então, elas defendem, né, que o projeto de vida, ele é capaz de fazer, assim, as atividades, você construir aí atividades estruturadas que promovam o autoconhecimento, né? Que possibilitem esses estudantes, que eu acho que o central mesmo é o desenvolvimento dessa competência, né? O autoconhecimento, mas que possibilitem também o conhecimento, né? Que é abrir aí um leque de possibilidades, problematizar uma série de coisas aí sobre essas possibilidades, sobre como viabilizá-las, né? Então, estruturar atividades para que esses estudantes possam planejar, possam, enfim, projetar o futuro, que isso tem um impacto muito relevante mesmo, e provavelmente no Enem, né? Não só fazer o Enem, mas talvez até ter melhores resultados. Mas eu vou trazer aqui agora, para a gente até continuar pensando aí nas atividades de projeto de vida. Já tem questões aqui sobre como é essa aula de projeto de vida. Eu vou pedir ao Thales que compartilhe o depoimento de outra estudante, tá? Nesse caso, é Isabela também, o nome da estudante. É Isabela com S agora, tá? Isabela Augusta Barbosa de Souza, ela também é estudante da mesma escola, que é a Escola Estadual Maria Luísa Miranda de Bastos, e ela também, na verdade, ela é ex-estudante, ela gravou também especialmente para a gente esse depoimento. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Isabela Augusta, eu tenho 19 anos e eu tô aqui para poder conversar um pouquinho com você sobre as aulas de projeto de vida. No meu segundo ano do ensino médio, na Escola Estadual Maria Luísa Miranda Bastos, eu tive o privilégio de ter essas aulas de projeto de vida. Essas aulas de projeto de vida me fizeram crescer muito como estudante, como pessoa. Elas nos promocionam o autoconhecimento, que é algo que eu não tinha. Nos meus 16 para 17 anos, eu estava crente de que eu iria sair do ensino médio e iria cursar Direito. E era uma coisa que eu queria muito, muito mesmo. Eu achava que eu conseguiria e que eu, tinha perfil para isso. Mas as aulas de projeto de vida me fizeram mudar com relação a isso, porque eu pude traçar melhor o meu futuro, eu pude encaixar cada qualidade no seu devido lugar, cada defeito no seu devido lugar. E eu saí do ensino médio e atualmente eu estou cursando enfermagem. Totalmente diferente, né, pessoal? Mas eu percebi que eu não tinha perfil para uma estudante de Direito. E hoje eu sou grata aos meus professores, grata por ter tido essa oportunidade, por ter abraçado as aulas de projeto de vida. E uma das aulas que mais me chamou a atenção foi uma aula que a gente falou sobre a nossa saúde mental, que se passa aqui dentro do nosso coração e que nos prejudica a pensar num futuro melhor. Essa aula eu pude expor para fora aquilo que me machucava, aquilo que me prejudicava como estudante e como uma pessoa que traça o seu futuro. Foi a partir dessa aula que eu comecei a traçar o meu verdadeiro projeto de vida. E eu espero que você, estudante aí do outro lado que está me assistindo, apoie e abrace essa aula de projeto de vida. Porque, gente, é uma aula top, é uma aula maravilhosa. Ó, e eu deixo aqui um beijo no seu coração. Chegou o beijo aí no coração para todos os educadores. Então, ela traz uma dimensão aí do afeto, né? Faz um convite, na verdade, para os estudantes abraçarem essa aula. Mas vamos falar, né, desse espaço do projeto de vida para ver se os professores aqui também podem se sentir, né, mobilizados a abraçar o projeto de vida. Porque ela traz elementos aí, né, que estão muito focados, assim, ela trouxe
elementos relacionados à dimensão profissional, que é uma dimensão que o professor Marcos aí apontou que é realmente uma dimensão que a gente vai abordar no projeto de vida, mas que projeto de vida a gente também trabalha a dimensão pessoal e também a dimensão social, né, professor Marcos? Então, ela traz aqui um relato, né, que envolve um impacto, né, nessa dimensão profissional da vida dela, mas também um impacto na vida pessoal, e a fala dela mostra como essas coisas estão muito interconectadas, né? Eu até queria pegar aqui um comentário que chegou da Vaglânia Miranda. Ela pergunta assim, ela comenta, né? Como ter um projeto de vida se não há expectativa de vida? Se não há expectativa, possibilidades ou alternativas de mudanças em suas regiões? Aí ela fala os jovens, né, do Alto do Rio Pardo, do Vale. JM, eu não sei o que é JM, mas terá oportunidade? Eu não sei onde fica, gente, desculpa, Alto do Rio Pardo, Vale do Jequitinhonha? Não sei. Jequitinhonha e Mucuri. Muito bem. Obrigada, Mônica. Então, queria que você me ajudasse aqui, professor Marcos. Vamos falar desse espaço, né, do projeto de vida, dessas dimensões aí, principalmente a pessoal, que emerge aí nesse espaço do projeto de vida, que você conseguir trazer da sua experiência. É muito legal falar a partir dos depoimentos, né? Que ela vai trazer uma dimensão interessante, que ela vai falar dessa dimensão pessoal e das relações sociais, que o projeto de vida tem que ser discutido, né? O documento ele vai falar muito disso, e a gente vai enfrentar um problema que a gente tem dentro da sociedade brasileira, que ele transpõe os muros da escola, que temos processos desumanizadores dentro da sociedade brasileira. A dimensão racial, ela traz muito essa questão que tem que ser muito refletida, que ela impacta muito a identidade das pessoas. A questão de gênero também é muito forte dentro da escola, e aí, por exemplo, a gente vai ter um espaço bem grande no currículo, que ele vai, a partir dessas problematizações, a gente pode fazer reflexões que vão resgatar essa perspectiva sobre um futuro, né? Porque a gente está falando muito de projeto de futuro, projeto de vida, mas a gente tem que importar, para a gente ter um jovem de futuro, a gente precisa ter um jovem do presente, a gente tem que dialogar com isso, né? É uma coisa que me preocupa, e eu acho que vai ser o movimento de empenho dos professores que vão trabalhar projeto de vida, é o próprio cenário que a gente tem, né? Que a pandemia, ela trouxe isso muito, né? A evasão escolar, ela é, assim, o aluno, principalmente os alunos mais vulneráveis, estão muito, propensos à evasão escolar, e como o projeto de vida vem discutir isso, né, dessa relação, né? E sobre essa questão do projeto de vida e ligada à questão social, né, realmente, determinados contextos, a princípio, leituras que são feitas deles, elas levam as pessoas a não acreditarem em projeto de futuro. Por quê? Porque eu estou numa região, eu não conheço a região, a cidade que ela falou, eu conheço o Vale do Mucuri e o Jequitinhonha, mas outra vez a experiência que eu tenho, né, que é a experiência que eu trabalho numa escola que é da periferia de Belo Horizonte, que é Ribeirão das Neves. E é uma cidade que ela tem N estereótipos frente às juventudes que tem dentro dessa cidade. Por quê? Porque é uma cidade que ela acumula muito a população carcerária. E fora que tem uma série de estereótipos na cidade periférica, a cidade pobre, e como isso reflete nos jovens? Reflete muito da identidade deles, de trazer isso, falando, não, de fato, eu sou uma pessoa segregada e tudo, e a tentativa de tentar entender o território, entender as possibilidades, faz levar. Por exemplo, eu pergunto para os alunos na sala qual que é a vantagem de viver em Ribeirão das Neves. E aí os meninos não conseguem entender, e a partir disso, da reflexão, por exemplo, diferente da cidade do Vale do Mucuri, é uma cidade que está próxima de um grande centro. E aí o que acontece? Tem N possibilidades ali que pode acessar, e em que medida também a gente pode observar, e o professor ele tem que analisar as possibilidades que tem e dentro dessas comunidades para fazer reflexão, que um dos trabalhos, talvez, do projeto de vida, e a gente, quando pensou o currículo, a gente pensou na conexão, inclusive, com o itinerário, né? Porque geralmente em regiões que não são centrais, aí você tem essa reflexão. Então, as pessoas não conhecem a cultura, o local e as potencialidades. Talvez um trabalho do professor de projeto de vida é desconstruir para a gente repensar, né? Porque, de fato,
a questão que ela coloca é uma questão muito clara, né? Que, poxa, eu não vejo uma perspectiva de executar meu sonho. Então, como tem que ser o projeto? E talvez o projeto seja um projeto mais elaborado. E como a gente entender esse projeto mais elaborado para tirar esse aluno desse não lugar de não reflexão, porque o menino já meio que perdeu a perspectiva, né? E como as aulas de projeto de vida podem ajudar. Eu tenho experiência interessante, né? Porque o contexto, por mais que não seja, a gente vive muito mais numa periferia social do que geográfica, que é o que eu estou falando, mas esse impacto e como é legal, depois da aula de projeto de vida, e depois de fazer essas reflexões, tentar entender o território, dialogar com o território, a gente vê o aluno falando, não, realmente, pode ser que seja mais difícil, mas há possibilidades, tem potenciais, e começa a ver mais essas questões, né? Porque a gente sabe que as escolas são marcadas por desigualdades, o território de Minas, ele mostra muito isso, né? A gente tem desigualdade, N diversidades, e talvez essa discussão da dimensão do pessoal e do social, ela vai refletir e potencializar essa relação que tem, né, com a escolha, que é muito mais ligada, não é só ligada à questão profissional, mas tem uma dimensão muito maior, né? Porque o trabalho está muito ligado a uma dimensão que vai além de ganhar dinheiro, vai além, mas tem a ver com a satisfação, com a relação, com conhecimento, personalidades, enfim. Estou me alongando, mas eu tenho uma coisa interessante para colocar, porque o que a aluna falou foi interessante, que ela falou do direito, né? Só que direito, quando a gente vai discutir projeto de vida, é uma coisa muito interessante, né? Porque a maioria dos meus alunos, eles querem ser advogados, médicos, engenheiros ou policiais. E eu consegui perceber como a sociedade brasileira ela exclui, tem essa lógica de subcidadania, que os alunos não querem ser médicos, eles não querem ser advogados, eles não querem ser policiais, eles só querem respeito, né? E dentro das comunidades, numa sociedade igual a brasileira, vestir um jaleco, colocar um terno e falar que advogado é a forma, né? E essa escolha não parte de problematizações. E quando a gente discute, amplia o campo de possibilidades, né? Por exemplo, eu faço escolha entre as 3 profissões que eu conheço, que são quase títulos de nobreza, né? Mas talvez tem outras profissões, o menino adora videogame, adora desenhar, adora uma série de questões que ele nunca pensou que aquilo ali poderia ser uma conexão para um talento que ele tem que vai se reverberar uma profissão, né? Teve uma aluna também dessa experiência que ela falou que queria ser DJ, assim, e na sala todo mundo ridicularizou ela, assim, né, e eu comecei a conversar, e eu tenho experiência que eu trabalho muito com produção cultural, e eu comecei a falar, ó, realmente DJ é uma possibilidade, comecei a falar, mas, ó, ao contrário do que as pessoas pensam, né, tanto na lógica de empreender, como trabalhar com cultura, é um trabalho como qualquer outro, que você vai ter que estudar, vai ter que ter determinadas dedicações, e o projeto tem que ser estruturado da mesma forma, né. Aí a menina começou a entender e ficou super feliz, assim. Desculpa ter alongado. Nada, tá ótimo, assim, é para alongar. Nós, graças a Deus, ainda temos tempo para alongar mais um pouquinho. Eu queria só ressaltar aqui um comentário que eu acho que vem ao encontro do que a gente está falando, né? A Fabiana Mirante, ela fala, projeto de vida está relacionado com a capacidade dos alunos refletirem sobre desejos e objetivos, não apenas para o futuro, mas também agora, né? Sim. E queria também contribuir com essa questão da dimensão social e com a questão da Vaglânia e toda essa reflexão que você trouxe. Quando a gente fala, né, em dimensão social, é interessante a gente pensar, né, que o projeto de vida, né, uma aula de projeto de vida, esse espaço, né, no currículo, ele pode ser um espaço para mobilizar os estudantes a desenvolverem, promoverem intervenções sociais, né? Então, a gente também está pensando aí, e aí vou voltar com a professora Valéria Arantes, ela busca em um pesquisador americano, um psicólogo, na verdade, chama William Damon, ele faz uma proposta, assim, que ele busca fazer uma definição do que é projeto de vida realmente, né? E ele faz uma proposição que, para ser realmente um projeto de vida, né, ele, como a Fabiana disse, né, a gente não está só falando de futuro, mas ele precisa ter metas estáveis, né? Então, essas metas precisam ser construídas de modo mais refletido para que elas tenham alguma estabilidade. Mas que o projeto de vida, também precisa ter, né, assim, essa construção do jovem sobre a sua vida hoje, no presente, né, como ele é hoje, como que ele quer agir hoje, o que ele pode mudar, né, no seu contexto hoje,
e o que ele projeta para o seu futuro, ela precisa estar ancorada numa dimensão ética, né? Então, ele provoca a gente pensar o seguinte, esse espaço, né, para atividades estruturadas que oportunizam os estudantes a desenvolverem seus projetos de vida, ele precisa problematizar e trazer essa discussão da ética, né? Porque para que esses projetos, né, não sejam projetos de vida antissociais, né? E sim projetos de vida éticos, né? Porque ele traz aí para a escola, né, essa questão, assim, que jovens que a gente quer formar, né? Porque que futuro e que sociedade a gente está construindo, né? Então, essa dimensão social é uma dimensão importante. E o que eu vi, assim, eu acredito que seja importante, inclusive para até responder o que a Vaglânia trouxe, né? Eu vi, acompanhando esses modelos pedagógicos com projeto de vida, né, ações em que os jovens se organizaram para mapear o seu território, né, para conhecer os problemas do seu território, discutir os problemas do território que os afetam mais e decidir e criar projetos de intervenção que impactassem positivamente algo em seu território, algo em sua vida social e familiar. Então, quando você cria e estrutura aí projetos para que os estudantes façam intervenções sociais, né? E aí podem ser projetos e podem ser atividades de outras naturezas, né? O que acontece, né? Esse estudante ele está aprendendo a reconhecer o problema, né? A reconhecer o que o afeta, né? A refletir sobre isso, né? A dar intencionalidade, né, para isso, e também ele está descobrindo que ele é capaz de transformar a sua própria realidade. Eu acho que essa foi uma das aprendizagens que eu observei a partir dessas atividades de intervenção social que os projetos de vida promoveram, né, que as aulas de projetos de vida promoveram, que mais me impactaram. Porque ela transforma não só o estudante, ela transforma também o professor. Porque, na medida que esse jovem descobre que ele é capaz de se organizar e intervir, às vezes intervir em algo na escola que ele constrói, né, e que muda a relação dele na escola, né, ou algo que ele mobiliza e transforma, mesmo que seja minimamente, assim, né, na rua dele, ele descobre que ele é capaz de transformar a própria realidade. E isso eu acho que muda muito, assim, porque ele entra em contato com a própria potência, né? E isso é muito transformador. E aquele professor que ainda não sabe se pode confiar, se aquele estudante vai dar conta, né? Que às vezes fica assim, põe o pé no acelerador, dá muito espaço, tira o pé, deixa o jovem solto, fica sem saber como trabalhar com essa autonomia. Quando ele percebe, né? Quando ele percebe que esse jovem é capaz, né? Ele também muda muito. Concorda comigo, professor Marcos? Agora, quem falou muito foi eu. Não, concordo, você fez uma excelente definição do que é protagonismo. Porque, basicamente, o protagonismo, quando a gente fala, é uma discussão, inclusive, quando a gente vai falar, essa palavra ela tem uma densidade que tem que ser colocada, né? Que é essa lógica de tentar entender a sociedade, de ter um projeto que ele, assim, fuja de uma lógica que ele cria sujeitos economicamente viáveis, mas moralmente, sentimentalmente vazios, que é uma discussão que se tem muito hoje, que a gente tem que ser feito sobre essa escola profissional. E, então, nessa lógica, é muito nesse sentido, né, dessa questão do protagonismo nesse sentido, e não um protagonismo muito voluntarista, né, que é um protagonismo que ele é aquela ideia que a gente tem a expressão em inglês, né, do self-made man, aquela pessoa que faz si mesmo e ignora questões sociais que estão por trás de fundo, né. Então, o equilíbrio de discutir projeto de futuro está muito ligado a entender o potencial dos alunos, mas também fazer refletir sobre as questões que envolvem, as questões estruturais que tem dentro da sociedade, e aí continua aquela lógica, né? A gente vai ter um diálogo contínuo entre o currículo
a parte das disciplinas que vão ser discutidas, junto com a questão de projeto de vida, né? Que vai motivar, vai dar mais gás, que geralmente eu tenho um desafio com os meus alunos, né? Que tudo que eu ensino, ele tem, se ele perguntar, para que eu vou usar na minha vida, e ele não tiver uma resposta correta e não entender, não faz sentido aquilo estar no currículo, né? E aí eu acho que nesse sentido, a partir desse diálogo, a gente vai ter muito menos alunos falando que não quer nada e não entende a escola como faz sentido, né? Acho que o sentimento de pertencimento, impacto no clima, né, da escola, impacta a comunidade escolar mesmo como um todo. Já tem perguntas aqui, né, sobre como é essa aula, né, de projeto de vida. Você trouxe no início, né, algumas questões, mas conta para a gente, assim, né, o que impacta no planejamento e na mediação do professor? Como é que você prepara uma aula de projeto de vida? Como é que você medeia essa aula? O que você traz de conhecimento aí da sua experiência? Bom, é uma coisa delicada de discutir, né? Porque eu sou do pressuposto que a aula é uma coisa muito autoral. E a gente tem materiais, vocês vão ter acesso ao material, eu sou super a favor também que vocês tenham acesso tanto ao livro didático, e uma série de outras possibilidades que a gente tem, mas ele tem que ser ressignificado. Por quê? Porque essa aula tem que ser pensada a partir do sujeito que a gente tem ali, para ser refletido. Então, o primeiro movimento para uma aula de projeto de vida é a escuta, de tentar entender esses sujeitos em todas as dimensões possíveis para refletir. Eu, de fato, privilegio o diálogo entre eles, que é a própria experiência que tem deles, o fato de conversar. Eu, por exemplo, numa das aulas, a gente começou discutindo a questão de tentar entender quem que ele é no mundo, porque geralmente a gente tem um contato que a gente tem muito forte, e a sociedade, do jeito que ela é colocada, muito rápido, muita internet, muitas questões, raramente as pessoas têm um momento para parar e refletir. E aí, tem até uma coisa interessante, né, porque geralmente as pessoas falam que a escola, às vezes, ela tem que seguir a dinâmica da sociedade, ela tem que ser rápida aqui na sociedade, cada vez ela tem que ter a linguagem da internet, e para as aulas de projeto de vida, talvez não, talvez é um momento de desacelerar e de refletir sobre diferentes dimensões da sua vida. Então, vai depender muito, e a gente sabe pelas experiências que tem, que os professores, inclusive uma pesquisa que foi feita, né, pelo Observatório, o professor Juarez Dairel, que foi muito dessa escuta, geralmente os professores que eram elogiados para os alunos, geralmente eles já tinham metodologias que se aproximavam do que a gente chama de discutir projeto de vida, que estava muito mais ligado com a questão do sujeito de pensar. Aí a gente vai pontuar as metodologias ativas, né? O que se pode começar a colocar, o que a aula de projeto de vida não pode ser, né? A aula de vida não pode ser apenas uma exposição de conteúdos muito na lógica, muito doutrinária do que o aluno deve ser, as possibilidades. Por isso a escuta é fundamental e geralmente tem que ser uma lógica em construção, né? Também não pode ser uma lógica que eu estou vendo várias pessoas falando isso, né? Quem lê o currículo vai fugir um pouco dessa. É uma coisa que se aproxima muito daquela coisa de coach, aquela coisa das pessoas chegarem, e muito nessa lógica que você acabou de falar, Juliana, muito voluntarista, sem entender os processos, né? Então, a gente caminhar para um caminho mais sólido dessas discussões, refletindo com as questões sociais. E sobre metodologias, essa questão, né? Tem muito ligado à questão do professor, e aí tem muito ligado com a personalidade também, e tem a ver já com o perfil do profissional que vai trabalhar, né? E também com a escola, a relação dos alunos, né? E de forma geral, e nesses materiais que a gente está trazendo, os livros didáticos, todos que eu observei, a gente vai ter nas escolas, a escolha desse livro, está muito ligado a essa questão, né? De primeiro, como a gente tem 3 anos para essa discussão, muito uma lógica de conhecer o sujeito, tem dinâmicas para conhecer esse sujeito e refletir sobre as questões identitárias dentro da sociedade. Eu faço muito isso nessa questão, e é muito importante fazer essas reflexões, antes de pensar em mercado de trabalho, escolha profissional e tudo, de tentar entender o sujeito em si, né, e qual que é a relação que ele tem, quais são as identidades, quais são os pertencimentos. Eu trabalho muito com a questão da origem, de entender a família, de entender os processos profissionais com a família deles. É interessante que os alunos chegam assim, eu trabalho com famílias que as pessoas são ex-agricultores, da mesma forma, meu pai fez só até a 4ª série, né,
porque eu era uma pessoa agricultora, era outra dinâmica de mundo, e a partir disso, de pensar, de se entender a origem e tudo, refletir sobre essa identidade, se orgulhar dessa identidade, que é o mais importante, né? Que a gente tem, infelizmente, dinâmicas que elas traem as nossas histórias, as nossas origens, e a partir dessas reflexões começar a caminhar nessa relação com o mundo. Eu acho que esse projeto que você descreveu é fascinante, assim, de tentar entender a partir dessas discussões a comunidade, tentar interferir nas comunidades, mas também entender as potencialidades, para no final chegar a essas discussões e pensar numa entrada estruturada no mundo do mercado de trabalho, né? Que essas discussões que a gente vai vir, ela vem do próprio aluno, né? Os alunos entendem essa questão do empreendedorismo, vai trazer. O que você tem que fazer é refletir, né? Um aluno, por exemplo, eu estava discutindo nas aulas sobre projeto de vida, né? O aluno chegou e falou que ele não gostava muito de estudar, ele não gostava muito de escola, por isso que ele queria empreender. Eu falei, cara, é justamente o contrário, porque empreender requer toda a estruturação, e aí, nessa questão, o entendimento do professor que vai trabalhar isso no mercado de trabalho, e além do senso comum, é interessante para ajudar a potencializar e melhorar esse projeto de vida dos alunos, né? Enfim, mas, o que se tem a dizer é que tem N possibilidades e que vários professores já fazem, eles já dão aula de projeto de vida porque eles entenderam essa demanda, né? Dos alunos, e falou, não, eu tenho que fazer mais que transmitir meu conteúdo, eu preciso dialogar com essa realidade dos alunos. Acho que você falou tantas coisas ricas aí, eu vou pegar um gancho nessa última, né? Que eu acho que a gente, quando pensa o projeto de vida transversalmente, né? E você conta aí como diversos professores já atuam nessa dimensão do sujeito, né? Enfim, de construir o seu planejamento com os jovens, né? A partir dos interesses dele, como isso já é um jeito de qualquer componente, né? Trabalhar e oportunizar o desenvolvimento de projetos de vida, né? E se os professores trabalham planejando de modo integrado, né? Então, o professor de projeto de vida pode trabalhar planejando com professores de outros componentes de atividades, isso, obviamente, se potencializa. Então, o planejamento integrado vai potencializar. E as questões da vida dos sujeitos que podem emergir numa aula do componente projeto de vida, elas podem, porque você trouxe aí uma dimensão do conhecimento, né? Que também, né, para você fazer escolhas refletidas, precisa ter conhecimento. Então, é claro que essa aula de projeto de vida, né, esse professor, ele não vai realmente ficar confortável só na sua especialidade, né? Ele vai dar conta aí de uma discussão mais plural, e é interessante que ele aporte conhecimento, que ele possa dar aulas sobre determinados assuntos, e que ele possa convocar os professores da escola de outros componentes que têm condição de contribuir mais com determinados temas, né, de modo intencional. Isso pode acontecer de modo intencional e integrado, né, dentro da escola. Acho que o outro Juliana, ponto... só uma questão que a gente colocou, no exercício de construção do currículo, a gente fez isso, né? Na tentativa de pegar e alinhar discussões, por exemplo, nessa reflexão, quando o professor, por exemplo, de sociologia estiver discutindo as questões étnico-racial, é interessante ser alinhado nessas discussões, né? Porque a gente tem aquela parte, ele vai fazer uma discussão muito ligada aos conhecimentos, os códigos e os conceitos da sociologia, a gente traz para um ambiente real, né? É interessante potencializar o currículo, né? Então, a ideia de não trabalhar cada um na sua casinha, mas trabalhar junto. Então, esse currículo ele traz essa dimensão, a gente já apresentou isso no encontro passado, de uma maior proximidade. Não quer dizer eliminar uma disciplina, que todas as disciplinas, ou agora componentes curriculares, elas foram preservadas. Mas você tem esse pressuposto do maior diálogo entre as disciplinas, inclusive com a disciplina de projeto de vida. Pois é, eu acho que isso aí é um ponto muito interessante, né? Tem um aspecto das metodologias ativas que você trouxe. Por quê? Porque esse planejamento desse professor, né, ele não é um planejamento de uma aula temática necessariamente, né? Ele é um planejamento que envolve pensar estratégias muito ricas e de metodologias ativas, porque os estudantes precisam ser convidados, né, a participar de modo ativo. Então, pensar em trabalho em grupos, né, e muita escuta ativa. Por quê? Porque, digamos assim, qual que é o programa de ensino? É a vida deles, né?
é a vida deles. Então, eu vi uma boa prática, eu vi muitos professores planejando de modo colaborativo com os estudantes, né? Então, eles criavam momentos que os estudantes iam dar oficinas, que os estudantes pesquisavam sobre determinados temas e traziam, mas isso exige do professor mais planejamento do que ele pode imaginar, né? Porque ele tem que se preparar para essa escuta, para esse diálogo, e vão emergir aí temas pessoais dos estudantes, né? Esse é um ponto que geralmente os professores no início ficam sem saber como é que acolhe, né? E acho que tem duas dicas boas, assim. Primeiro, não dar conselho, né? Isso é uma coisa que você já trouxe, né, aí, Marcos, né? O professor de projeto de vida, ele não aconselha, né? Ele não faz o coach da vida do estudante, né? Ele ajuda o estudante a ver as possibilidades, e a escolha é do estudante, né? Então, ele convida o estudante, inclusive, a ficar desconfortável com o fato de não saber o que ele vai escolher, porque se ele faz isso, esse estudante vai desenvolver uma competência que é de fazer escolhas na vida, né? Agora e em outros momentos da sua vida, né? Analisar e fazer escolhas refletidas. E essa mediação a gente já falou lá no início, né? Uma mediação cuidadosa, e dialógica, né, com acolhimento, um espaço aí, um ambiente de confiança, né? Assim, é preciso ter uma atmosfera de confiança, né? Muitos estudantes não querem se abrir, né? Alguns educadores trouxeram, eles têm medo, né, de trazer. Por que esse professor está perguntando da minha vida pessoal? O que ele vai fazer com isso, né? Por quê? Porque ele não. Essa escola precisa construir, né? Ser esse espaço onde ele pode confiar que ele pode estar, né? Então, a escola tem que fazer isso para valer, né? Porque quando ela abre, chega, né? Chega muita coisa, às vezes chegam coisas muito sérias, né? Que é preciso encaminhar, né? Então, encaminhar para uma rede de apoio aí, né? Então, são aspectos realmente que vão, assim, deslocar, né, esse professor, de algum modo. E aí, para a gente fechar, professor Marcos, tem uma questão que já chegou aqui, que se todo mundo pode ser professor de projeto de vida? Acho que você já pontuou isso um pouquinho, né? Quem que pode ser professor de projeto de vida, né? Assim, todos deveriam ser. Até a Evelyn fala, ela faz um depoimento, deixa eu fazer meu comercial aqui do projeto de vida, que eu amo. Projeto de vida, já dá para entender, né? Ela fala assim, projeto de vida, inclusive, me tornou uma professora, me tornou como professora uma nova profissional. Todos deveriam ter essa experiência. Vale a pena se permitir. Eu vi isso acontecer demais, né? Professores, assim, que já tinham uma bagagem incrível como educadores, né? E o trabalho com o projeto de vida fez eles tirarem mesmo, assim, do arquivo todo o potencial deles como educadores. Nossa, eu acumulo depoimentos assim de vários professores que, a partir de uma lógica de uma escuta reflexiva das falas do aluno e dessa mudança de postura, mudaram, transformaram suas docências, né? Mas falando de forma prática, pela resolução que a secretaria colocou e as discussões que a gente tem feito, vai privilegiar, óbvio, a Mônica falou no último encontro, os profissionais que são efetivos da escola, e a ideia é aproveitar os profissionais que tem de fato, porque é uma escolha super assertiva, né? Porque quem de fato conhece aquela escola, se aparece uma pessoa de fora, o trabalho vai ser muito maior, né? Então, a princípio, qualquer professor de fato pode assumir essa discussão, mas a gente tem que pontuar algumas coisas, e no documento sobre o projeto de vida está colocado, que tem que entender o perfil do professor, né? Que a gente sabe, isso não é um problema nenhum, tem professores que estão mais ligados à área propedêutica, isso não é um problema. A gente, quando estuda docência, é interessante que os professores sejam compostos de um coletivo, né? Nem todo mundo tem que ser igual, mas que tenha mais um perfil ligado à questão de empatia com o jovem, com a escuta, e a gente sabe que na escola tem as pessoas que mais se aproximam, então são as pessoas que deveriam se candidatar. No mais, eu acho que é extremamente necessário que a pessoa tenha determinadas empenho em estudar determinados conteúdos. Por exemplo, as discussões que a gente fez sobre juventude aqui,
é essencial para entender um projeto de vida, de refletir. Outra coisa também é uma discussão sobre questões de território, enfim. E aí, nesse sentido, não estou falando que necessariamente a pessoa tem que ser dessas áreas, mas é interessante ter um diálogo muito, que a gente falou muito das questões de identidade, e tem algumas disciplinas, inclusive as disciplinas do campo das ciências humanas, que elas refletem muito isso, né? Não estou falando que necessariamente tem que ser esse professor desse perfil, mas, assim, em alguma medida, tem que ter um diálogo muito forte com essas disciplinas. O que eu estou querendo dizer aqui é que é interessante que essas discussões não sejam discussões rasas. Por exemplo, quando a gente fala de mercado de trabalho, exige um conhecimento complexo de como funcionam as relações de trabalho hoje para ajudar nessa discussão, né? E uma pessoa que não tenha, é interessante que a pessoa tenha essa dedicação, esse esforço, né? Na mesma dimensão das questões ligadas identitárias, que é interessante entender, e juventude é fundamental, né? De forma geral, é isso, né? É uma coisa também que eu não falei, eu sei que estou terminando. Nossa, estamos virando abóbora aqui já, mesmo. Né? Vai passar nossa carruagem já. Só para terminar mesmo, que é uma potência que a gente falou do projeto de vida para a escola, que a gente falou muito dessa relação do professor. Mas como professor de projeto de vida é uma personagem estratégica na formação do plano político-pedagógico da escola, porque ele vai ter acesso, e aí, a partir do momento que ele pode sistematizar as discussões do projeto de vida, ajudar a formar o plano político-pedagógico, que vai ser uma pessoa que, de fato, vai conhecer os sujeitos que estão dentro daquele processo, né? Então, para a gestão escolar também, é interessante ter esse contato com o professor, que vai ser uma pessoa estratégica para pensar medidas, por exemplo, para combater a evasão escolar, né? Porque é uma pessoa que vai saber, de fato, por que os alunos estão evadindo, né? E a gente sabe que os alunos geralmente estão nesse conflito, né, entre o possível projeto de futuro que a escola traz e o subemprego. E como entender, como criar estratégias, esse profissional vai ajudar. Então, a evasão está muito ligada a isso, né? E outros fatores também que estão ligados à evasão. Enfim, me calo, pode terminar. Vai ter que ter o Projeto de Vida 2, que eu estou doida para falar um tanto de coisa, mas não posso. Queria agradecer a todos vocês, vou me despedir por aqui, né? A Helena já chegou aqui com o reloginho dela, ela vai fechar o encontro aí com a Mônica. Muito obrigada e a gente se vê no próximo webinário. Helena, você está sem áudio. Opa, desculpa, gente. Agradeço novamente o professor Marcos, né, reiterando os comentários positivos que apareceram aqui no chat pela sua fala. Muito obrigada, em nome do Instituto Iungo. Lembrá-los que o nosso próximo encontro é na quinta-feira que vem, né, 26/8, e eu convido também vocês agora, nesses minutinhos finais, a acessarem a plataforma iungo.org.br, que tem uma série de materiais didáticos, videoaulas, sobre projeto de vida. Agora eu passo a palavra para a Mônica. Pessoal, então para agradecer, deixa eu só tranquilizá-los, teve um desconforto aí gerado por uma data errada no certificado. Para quem preencheu e registrou o e-mail, a gente encaminha na próxima semana o certificado com a data correta, ficaremos mais atentos para o nosso próximo encontro, e eu tenho certeza que estamos saindo daqui equipados, né? Nossa bagagem hoje se encontra repleta de informações sobre projeto de vida, que mais uma vez faz parte das competências gerais do nosso currículo da educação básica, portanto, precisa ser tratado desde o primeiro ano lá do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, mas no ensino médio, pela flexibilidade do currículo e pela maturidade dos nossos estudantes, ele pode ser tratado com mais profundidade. Então, mais uma vez, agradecer, né, aos professores, à professora Vanessa, que agora é professora da Escola Estadual Isabel da Silva Poc, né, e aí a gente falou um nome que não era, as alunas egressas, né, da Escola Estadual Maria Luísa Miranda Bastos, o professor Marcos e as meninas do Iungo. Muito obrigada e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Uma ótima noite a todos.